Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 4 de março, nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, temível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste teu povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos dos Moabitas, apoderar-se-á um temor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que paste este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterno e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril da sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Então contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também na mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo:
Faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que disse o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe ainda: falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 33.
Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou, não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, caindo quando cai sono profundo sobre os homens, adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça à cova. Já achei resgate. A sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras, orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e alumiar com luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me. Cala-te e te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Amém, queridos? Nossos textos de hoje, então, nós vimos em Êxodo, no capítulo 15, que 72 horas foi o tempo necessário para sair de um espírito animado de cânticos, de exaltação a Deus, para o poço da murmuração. Apenas 3 dias. Apenas 3 dias para se esquecer daquilo que Deus faz. Quantas vezes, né? Saímos no culto de domingo, alegres, motivados, e na quarta-feira já estamos em plena murmuração. Como dizia o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. E aí, quando a gente chega em Lucas 18, vê exatamente que o ímpeto, né, da nossa pobre humanidade realmente oscila. E apenas em 3 dias, a pergunta que Jesus faz vem calhar muito bem, né? Achará Deus fé na terra? Quando ele voltar, encontrará fé na terra? Se nós oscilamos tanto assim, saberemos esperar a volta do Senhor, orando, aprendendo, perseverando? Então, o que é necessário, que nós precisamos trabalhar diligentemente para alcançar, é perseverança e humildade. É isso que traz o texto de Lucas 18. E em Jó 33 vemos que ouvir a voz de Deus, né, é necessário. Ele fala ao homem 1, 2, 3 vezes, mas o homem não dá ouvidos a Deus. Então, que nós possamos aprender a ouvir ao Senhor. Vamos orar? Pai Santo, fiel, justo, maravilhoso, nós
Clamamos a Ti, Pai, que pela Tua misericórdia permaneça conosco em todo o tempo em que as nossas emoções, como homens que somos, oscilam e variam e se levam como o vento de um lado para o outro, sem ter estabilidade, Pai, espiritual, emocional. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser firmados na rocha que é Jesus. Ajuda-nos a edificar um caráter capaz de levar ao longo dos anos, Pai, um comportamento estável de alguém que crê, uma fé capaz de estabelecer, Senhor, princípio, meio e fim em perseverança, em humildade, em retidão, mas em firmeza também. Que nós possamos ouvir a Tua voz nos ensinando como ser melhores dia após dia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!